Ele apenas caminhava pela trilha, tentando lidar com aquilo que há muito tempo havia quebrado sua vida. Mas, perto de uma velha árvore, ele viu algo que jamais esqueceria. Um cão militar estava pendurado por uma corda, mal conseguindo respirar. O veterano não sabia que aquele momento mudaria tudo, tanto para ele quanto para o cão. Inscreva-se no canal e escreva de onde você está assistindo a este vídeo. As manhãs no norte de Wyoming sempre chegavam como visitantes silenciosos, carregando o peso de um frio que parecia antigo demais para pertencer apenas à estação. Naquele vale esquecido, onde a neve insistia em permanecer mesmo quando o calendário já não a justificava, vivia Ethan Hale, um homem de 44 anos, cuja alma, tão marcada quanto a paisagem ao redor, aprendera a suportar longos períodos de escuridão. Sua casa, construída décadas antes por um tio que ele mal lembrava, parecia tão cansada quanto ele. Madeira escurecida pelo vento, janelas que rangiam com cada mudança de temperatura, e um silêncio que, ao invés de acolher, observava. A guerra havia dividido sua vida em duas partes que pareciam pertencer a pessoas diferentes, antes do Afeganistão e depois. A primeira era uma lembrança difusa, um sonho que não resistia à luz. A segunda era a sombra constante que seguia seus passos, moldando até o modo como respirava. Dormir fora da base militar um dia significava descanso. Agora significava travar batalhas com fantasmas que insistiam em voltar todas as noites. Cada explosão lembrada, cada olhar perdido nos escombros, cada pedido de ajuda que ele não conseguira atender, tornava seu presente um lugar frágil, onde qualquer pequeno ruído podia detonar memórias inteiras. Naquela manhã, o frio se insinuava por debaixo da gola de sua jaqueta, penetrando a pele como um aviso de que o dia não seria indulgente. Ethan ajeitou o capuz, respirou fundo e iniciou sua caminhada pela trilha que percorria quase todas as manhãs. A trilha era a única coisa que permanecia previsível em sua vida. Ele a conhecia tão bem que poderia percorrê-la de olhos fechados, sentindo cada curva, cada declive suave, cada trecho onde a neve acumulada formava uma camada mais fofa. Era o ritual que o mantinha inteiro. Alguns caminhavam para se distrair. Ethan caminhava para não desmoronar. O vento frio soprava em rajadas irregulares, carregando o cheiro metálico do gelo quebrado. As montanhas distantes, ainda cobertas por sombras, pareciam vigiar tudo com uma gravidade silenciosa. Às vezes ele imaginava que essas montanhas entendiam mais sobre dor e resistência do que qualquer pessoa que conhecera depois da guerra. Ethan avançava devagar, sentindo o corpo responder com aquela rigidez familiar que surgia depois de noites mal dormidas. A neve rangia sob suas botas, e a respiração produzia pequenas nuvens que desapareciam rapidamente no ar cortante. Ele sabia que sua mente buscava, com urgência disfarçada, algum tipo de quietude interior. Mas a quietude era enganosa. Tantas vezes, durante os anos de serviço, o silêncio antecedera explosões que rasgaram vidas ao meio. Agora, até a serenidade da natureza parecia carregada de ameaças invisíveis. Foi então que algo interrompeu a monotonia da caminhada. À primeira vista, parecia apenas um vulto escuro, preso ao tronco de um velho álamo, parcialmente escondido pelas sombras e pelo movimento lento do vento. Ethan franziu o senho, apertando os olhos. A princípio, supôs que fosse um pedaço de lona abandonada, talvez algum equipamento perdido em alguma tempestade. Mas havia algo naquela forma que o deixou inquieto. O contorno era irregular demais para ser um objeto inanimado. Seus passos aceleraram-se por reflexo, como se seu corpo soubesse antes da mente que algo muito errado o aguardava. À medida que se aproximava, o ar pareceu ficar mais denso. A silhueta tornou-se mais clara. Não era lona, não era equipamento, era um corpo. Um corpo grande, escuro, pendurado por uma corda amarrada num galho espesso do velho álamo. Por um momento, o estômago de Ethan se revirou, e ele parou por instantes antes de reunir coragem para avançar. Quando enfim se aproximou o suficiente, viu o que jamais esqueceria: um cão enorme, de pelagem negra e curta, pendurado de maneira cruel, sustentando-se apenas com as pontas das patas traseiras que tocavam o chão congelado. O animal tremia, respirava com dificuldade,
soltando gemidos roucos que rasgavam o ar mais do que qualquer explosão de sua memória. Os olhos do animal eram talvez a pior parte. Não havia raiva, não havia agressão, havia medo, dor e, acima de tudo, uma resignação que partiu algo dentro dele. Logo ao lado do colar desgastado, um pedaço de papel preso com barbante balançava com o vento. Ethan estendeu a mão, rasgando a borda da anotação com dedos rígidos. Perigoso demais, incontrolável. Se quiser, pode ficar. Nenhuma assinatura, nenhuma explicação, nenhuma sombra de arrependimento. Por alguns instantes, Ethan sentiu o sangue pulsar nas têmporas com força. Era como se aquela visão reacendesse em sua mente todas as injustiças que testemunhara, todas as vidas descartadas, todo o sofrimento que certas pessoas eram capazes de infligir sem remorso. Respirou fundo, tentando manter a raiva sob controle, porque ali, pendurado, estava um ser vivo que precisava de ajuda imediata. Ele sabia reconhecer sofrimento e sabia reconhecer quando ainda havia chance de salvar alguém. Ajoelhou-se, avaliando a situação. A corda pressionava de tal maneira a garganta do cão que qualquer movimento brusco poderia causar um colapso. Com cuidado meticuloso, aproximou-se, murmurando palavras baixas que nem ele próprio escutava conscientemente. O cão não reagiu com violência. Não tentou morder. Apenas o observou com olhos que suplicavam e se apagavam ao mesmo tempo. Ethan ergueu-se, alcançou o nó e, com pequenos movimentos precisos, afrouxou a corda até que o peso do animal cedeu contra seu ombro. O corpo pesado quase o derrubou, mas ele ajustou o equilíbrio, segurando-o firme. O cão estava fraco demais para sustentar-se e inclinou a cabeça contra o peito de Ethan, como se finalmente cedesse à possibilidade de descanso. A caminhada de volta foi lenta e difícil. O frio parecia ainda mais cruel quando carregava o corpo exausto do animal, e cada passo parecia exigir uma força que Ethan não sabia que ainda possuía. O vento cortava seu rosto, tentando desviá-lo do caminho, mas ele continuava, determinado, impulsionado por algo que ultrapassava a lógica. Talvez a última fagulha de um instinto de salvamento que a guerra não conseguiu apagar. A casa, ao longe, parecia um refúgio com o qual ele raramente contava. Naquela manhã, no entanto, tornou-se a única meta possível. Ao chegar, Ethan empurrou a porta com o ombro, guiando o cão para dentro. O calor fraco da lareira recém-acesa envolveu-os com uma delicadeza inesperada. Ele cobriu o chão com um cobertor grosso e colocou o cão sobre ele. O animal respirava de forma irregular, mas ainda respirava. Isso bastava para continuar lutando. Ethan buscou água morna, compressas, gaze, pomada, tudo o que tinha à disposição em sua pequena caixa de primeiros socorros. Enquanto limpava a pelagem suja, encontrou antigos cortes e cicatrizes, marcas de um passado violento. A cada descoberta, sua indignação crescia. Como alguém podia abandonar uma criatura tão leal à própria sorte? Quando finalmente terminou os cuidados imediatos, o cão se aninhou contra o cobertor, e uma sensação de exaustão, quase de alívio, tomou conta dele. Os olhos grandes e escuros do animal acompanharam cada movimento de Ethan, como se aquele homem fosse a única âncora que restava no mundo. Foi ali que o nome surgiu, sem cerimônia. Toda vez que Ethan se movia pela sala, o cão seguia seu olhar, acompanhando-o como uma sombra silenciosa. Sombra. Shadow. Pareceu adequado, natural, até inevitável. Ethan murmurou o nome em voz baixa, e o animal ergueu levemente as orelhas, como se reconhecesse algo familiar na sonoridade. Naquela noite, depois de horas cuidando do cão, Ethan tentou dormir, mas como tantas vezes antes, o sono não trouxe descanso. O pesadelo veio rápido, como um inimigo experiente. Ele viu novamente o pó vermelho subindo após uma explosão, o eco de tiros ricocheteando entre paredes destruídas, o corpo de um amigo caído que ele não conseguira alcançar a tempo. O grito preso em sua garganta o acordou com violência. Por um momento não sabia onde estava. O quarto parecia menor, as sombras mais densas. Então algo quente tocou seu joelho. Ethan olhou para baixo e viu Shadow parado ao lado da cama, observando-o com uma calma inesperada. O cão aproximou-se mais e, com cuidado, colocou a cabeça pesada sobre suas pernas. O gesto, tão simples e tão profundo, dissipou parte do terror
que ainda vibrava dentro de Ethan. Ele respirou fundo, sentindo o peso da cabeça de Shadow ancorá-lo à realidade. Cauteloso, pousou a mão sobre o pescoço do cão. O toque o surpreendeu pela firmeza e pela vida que pulsava por baixo da pele. Por longos minutos ficaram assim, imóveis, compartilhando uma espécie de silêncio que não machucava. Ethan percebeu algo essencial naquela madrugada. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava enfrentando seus demônios sozinho. Shadow também estava lutando contra os seus, mas estava ali, vivo, presente e oferecendo aquilo que Ethan pensava ter perdido para sempre. Companhia. A casa parecia menos fria, menos vazia. A noite, antes inimiga, tornara-se suportável. Quando finalmente recostou a cabeça no travesseiro, Ethan sabia que algo havia mudado para sempre. Ele só ainda não compreendia a dimensão dessa mudança, nem que aquele momento seria apenas o primeiro de muitos em que homem e cão resgatariam um ao outro. A madrugada avançou devagar, carregando consigo o eco suave da respiração do cão, adormecido ao lado da cama, como uma promessa silenciosa de que, apesar de tudo, a vida ainda podia oferecer novas formas de cura. E assim começou uma história que, por mais improvável que parecesse naquele inverno implacável, iria transformar ambos de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. Quando a manhã seguinte finalmente surgiu, trazendo consigo uma claridade pálida filtrada pelo gelo acumulado nas janelas, Ethan percebeu que algo havia mudado dentro da casa e dentro dele. A presença silenciosa de Shadow, deitado perto da lareira, transformara o ambiente antes tão árido em algo que se aproximava de um lar. O cão dormia profundamente, o corpo grande parcialmente encolhido sobre o cobertor, respirando com certa dificuldade, mas em ritmo constante. Ethan permaneceu algum tempo observando-o, ouvindo o sopro irregular que parecia atravessar o silêncio como um fio de vida resistente, insistente. Ele sabia que não poderia tratá-lo sozinho por muito tempo. Por mais que seus conhecimentos básicos de primeiros socorros ajudassem nas emergências, Shadow precisava de cuidados médicos reais. A decisão de levá-lo à clínica veterinária veio acompanhada de um aperto no peito. Não pelo esforço físico, mas pela perspectiva de ter de lidar com pessoas novamente. Ainda assim, quando olhou para o cão e viu o leve tremor que percorria seu corpo, entendeu que a escolha já estava feita. A guerra lhe ensinara que algumas decisões não nascem do desejo, mas da necessidade. E cuidar de Shadow agora era uma necessidade vital. O trajeto até a clínica foi lento. Ethan embrulhou o cão em um cobertor grosso e o carregou até o carro, sentindo o peso real, mas suportável, de uma responsabilidade que, de algum modo, lhe proporcionava um estranho tipo de força. Shadow tremia, não de medo, mas de fraqueza. Seus olhos escuros observavam cada movimento de Ethan com uma confiança silenciosa, quase infantil, e essa confiança inesperada obrigou o veterano a manter sua postura firme, controlada, mesmo quando o coração acelerava com lembranças de resgates passados. O amanhecer refletia nas estradas congeladas, criando faixas de luz distorcidas, como se o mundo inteiro estivesse se reorganizando após uma noite difícil. Ao entrar na cidade, Ethan notou as primeiras pessoas começando seu dia. Um casal abrindo a porta de uma padaria, um caminhão de entregas passando sobre o asfalto rangente. Tudo parecia afastado, quase pertencente a outra realidade. Para ele, o presente estava concentrado naquele carro, naquele cobertor, naquele animal que lutava pela vida ao seu lado. Quando chegou à clínica veterinária, a doutora Mara Ellington os recebeu com profissionalismo sereno, embora seus olhos revelassem surpresa ao ver o estado do cão. Ela era uma mulher de meia-idade, com rugas profundas marcando o rosto, não apenas pelas horas de trabalho, mas por experiências duras que pareciam tê-la tornado mais compassiva. A sala cheirava a antisséptico e madeira antiga, e a luz amarelada das lâmpadas tornava o ambiente menos hostil. Shadow foi colocado cuidadosamente sobre a mesa de exame, e Mara aproximou-se lentamente, como alguém que entende que o trauma não é apenas físico. Suas mãos experientes percorreram o corpo do animal, avaliando cada ferida, cada cicatriz, cada sinal de abuso. A cada descoberta, Mara soltava um suspiro discreto, como se absorvesse parte daquela dor.
Ethan observava em silêncio, sentindo o próprio estômago se contrair quando a veterinária mencionou que os hematomas mais antigos indicavam meses de maus tratos. Mesmo assim, ela afirmou que o coração de Shadow batia com força, como se o próprio corpo se recusasse a desistir. Aquela frase trouxe para Ethan uma sensação estranha, quase semelhante à esperança. Enquanto Mara preparava medicações e curativos, a porta da clínica se abriu, e uma menina de cerca de 7 anos entrou com sua mãe, trazendo uma pequena caixa de transporte para animais. A menina chamava-se Lily. Seu olhar curioso imediatamente se voltou para o grande cão negro deitado na mesa. A mãe, percebendo o interesse da filha, tentou desviá-la, murmurando que aquele cão parecia perigoso, que não era para chegar perto. Mas Lily tinha uma coragem ingênua, própria da infância. Com passos lentos e um misto de receio e fascínio, ela aproximou-se de Shadow. A mãe tentou chamá-la, mas a menina já estava ao lado dele. Ethan reteve a respiração. Sabia que cães traumatizados podiam reagir imprevisivelmente. Contudo, Shadow não se moveu. Seus olhos acompanharam a menina com uma suavidade surpreendente. Lily estendeu a mão delicada, tremendo um pouco, e tocou de leve o focinho do cão. Não houve rosnado, não houve recuo. Pelo contrário, Shadow aproximou o nariz da palma da menina e respirou fundo, como se tentasse memorizar aquele cheiro novo, limpo, livre de ódio. Lily sorriu, e o sorriso iluminou a sala com uma ternura capaz de silenciar até os batimentos acelerados de Ethan. A mãe finalmente relaxou os ombros e permitiu que a filha acariciasse o animal por alguns instantes. O gesto simples, porém milagroso, demonstrou que, apesar de tudo que pregava a anotação cruel pendurada ao seu pescoço, Shadow não tinha uma sombra de perigo em sua alma. Apenas dor e uma capacidade enorme de afeto. As semanas seguintes foram marcadas por um ritmo de recuperação que surpreendeu até a própria doutora Mara. Ethan levava Shadow à clínica regularmente, seguindo cuidadosamente cada orientação. Aos poucos, o cão começou a ganhar peso. A pelagem voltou a ter brilho, e a respiração, antes irregular, tornou-se suave e constante. A casa também mudou. Onde antes reinava uma quietude quase opressora, agora havia o som de passos pesados de um cão caminhando lentamente, de tigelas sendo empurradas, de respirações tranquilas durante a noite. Ethan, que se acostumara a falar sozinho para espantar o silêncio, agora encontrava respostas silenciosas no modo como Shadow o seguia pela casa, como o observava com atenção, como se estivesse sempre tentando entender quando seu novo dono precisava de companhia ou de espaço. Em determinados dias, o veterano percebia o cão deitando-se ao seu lado sem nenhuma explicação aparente, especialmente quando ele começava a sentir a inquietação prévia a uma crise de ansiedade. A presença constante de Shadow redimensionava o espaço ao redor e, sem que Ethan percebesse de imediato, também redimensionava seu próprio mundo interior. A transformação se tornou ainda mais evidente quando, numa tarde particularmente fria, Ethan decidiu desviar sua caminhada habitual e seguir em direção a um parque público onde famílias levavam seus filhos para brincar. Shadow caminhava ao seu lado com passos lentos, porém firmes. O movimento ainda exigia esforço, mas a vontade de acompanhar Ethan parecia superar qualquer limitação física. O parque era simples, com balanços rangentes e uma pista de areia que levava até um pequeno campo aberto. Algumas crianças corriam enquanto pais conversavam próximos aos bancos. Ethan ficou na parte mais afastada, observando sem realmente se misturar. Foi então que um garoto pequeno deixou seu bola rolar ladeira abaixo em direção à rua. Sem pensar, correu atrás dela. O carro que dobrava a esquina não teve tempo de frear. Ethan tentou reagir, mas seus músculos não responderam com rapidez suficiente. Ele sentiu o mesmo tipo de impotência que tantas vezes o dominara no campo de batalha, quando percebia que não poderia alcançar alguém a tempo. Shadow, porém, reagiu antes de qualquer pessoa. Seu corpo, recuperado o suficiente para uma corrida curta, lançou-se adiante com uma determinação feroz. O cão desceu a ladeira como um raio negro, atravessou o caminho do garoto e o empurrou para o lado com o peso de seu corpo.
O motorista freou em pânico e o carro parou a apenas alguns centímetros de distância. O silêncio que se seguiu foi breve, mas pesado. O garoto começou a chorar e a mãe correu em direção a ele, agarrando-o nos braços com um desespero que imediatamente se transformou em alívio. Ela ergueu os olhos e viu Shadow parado ali, respirando rápido, mas firme, enquanto observava o menino com uma expressão quase protetora. O rosto da mulher mudou. O medo deu lugar a uma gratidão profunda, daquelas que não precisam de palavras para serem compreendidas. Outros pais, antes temerosos ao verem um cão grande e negro passar por perto, agora olhavam para ele com respeito. Shadow, que um dia fora condenado como perigoso por alguém cruel, agora era reconhecido como um herói por desconhecidos. Ethan sentiu algo derreter dentro de seu peito. Não era apenas orgulho, era a compreensão de que ele próprio, assim como Shadow, talvez não estivesse tão quebrado quanto imaginava. O cão havia salvado uma vida, e naquele ato impulsivo e corajoso, também havia devolvido ao veterano um fragmento de fé, não apenas na bondade do mundo, mas na sua própria capacidade de ainda fazer parte dele. Enquanto caminhavam de volta para casa, Ethan percebeu que o peso silencioso que carregava desde o fim da guerra parecia pela primeira vez um pouco mais leve. Shadow caminhava ao seu lado, exausto, mas com o rabo balançando levemente, como se soubesse que havia feito algo importante. E naquele fim de tarde frio, com o sol se escondendo atrás das montanhas, Ethan compreendeu que sua vida começava a se transformar juntamente com a recuperação daquele cão que ele encontrara quase sem vida na trilha. Era o início de algo maior, algo que ele ainda não conseguia nomear, mas que já o movia para fora da escuridão que o aprisionara por tanto tempo. A vida de Ethan começava a adquirir um ritmo inesperado, quase imperceptível no início, mas cada vez mais presente conforme os dias se sucediam após o episódio no parque. A coragem de Shadow ao salvar o menino iluminara algo dentro dele, como se uma chama pequena, porém persistente, tivesse sido reacendida após anos de escuridão. A partir daquele dia, as caminhadas matinais pareciam menos silenciosas, menos carregadas de sombras. Ethan conversava com Shadow de tempos em tempos, não porque esperava respostas, mas porque, ao falar em voz alta, sentia-se menos só. E o cão o ouvia com atenção genuína, inclinando a cabeça em momentos específicos, como se absorvesse as palavras. No fundo, Ethan sabia que não havia cura milagrosa para aquilo que carregava na alma, mas existiam momentos em que a dor parecia repousar, permitindo-lhe respirar com mais profundidade. Porém, qualquer paz, especialmente aquela que nasce depois de longas batalhas internas, é sempre frágil. Naquela noite, quando Ethan trancou a porta da frente e verificou as janelas, ainda um hábito incontrolável adquirido em zonas de guerra, sentiu uma estranha inquietação. Shadow, que normalmente se deitava após o jantar, sem demonstrar sinais de preocupação, caminhava pela casa com passos lentos e farejava o ar como se algo estivesse fora do lugar. Ethan observou o cão por um instante, mas atribuiu o comportamento à exaustão acumulada pela recuperação e pelas caminhadas recentes. Preparou-se para dormir, disposto a enfrentar mais uma noite que talvez viesse acompanhada de lembranças difíceis. Entretanto, antes que pudesse apagar a luz do quarto, um som abrupto cortou o silêncio. 3 batidas fortes na porta de entrada. O corpo de Ethan reagiu antes mesmo que ele conseguisse compreender totalmente o que estava acontecendo. O coração acelerou, como se retomasse um padrão antigo e conhecido. Shadow levantou-se imediatamente da posição em que descansava e correu para a sala, rosnando baixo, um rosnado profundo e contínuo que Ethan nunca ouvira antes. Um aviso claro, um instinto de proteção ativado, como uma fronteira viva entre o perigo e o lar. O veterano aproximou-se da porta em passos cuidadosos, permitindo que o cão se posicionasse um pouco à frente, mas sem bloqueá-lo completamente. A mão estendida para a fechadura tremia levemente, resultado de uma combinação de adrenalina, memória e um sexto sentido que lhe dizia que aquela visita inesperada não era boa. Quando enfim abriu a porta, viu um homem parado no alpendre. O vento frio da noite entrou imediatamente na casa, trazendo consigo um cheiro de álcool e sujeira,
que colou na garganta de Ethan como pó de detritos em zona de conflito. O homem era alto, de ombros largos, mas seu corpo parecia maltratado por vícios e descasos prolongados. Os olhos, pequenos e inchados, tinham um brilho hostil e vazio. A expressão endurecida revelava não apenas raiva, mas uma arrogância silenciosa, típica de quem acredita possuir algum direito que o resto do mundo não reconhece. "Esse cão é meu", disse o homem sem saudação, sem hesitação, como se estivesse enunciando uma verdade absoluta. Ethan não respondeu de imediato. A frase atingiu-o com uma força estranha, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele não queria montar. Shadow intensificou o rosnado, baixando ainda mais o corpo, pronto para reagir ao menor gesto agressivo. O veterano, instintivamente, colocou uma mão sobre o dorso do cão, tentando acalmá-lo e ao mesmo tempo firmar-se na realidade presente. "Quem é você?", perguntou Ethan, mantendo a voz controlada, embora seus nervos estivessem prestes a romper o equilíbrio tênue que conseguira estabelecer nos últimos meses. "Sou quem treinou esse animal", respondeu o homem, dando um passo à frente, como se pretendesse atravessar a porta. "Shadow era meu, e você o roubou." A palavra roubou fez Ethan cerrar os dentes. A imagem do cão pendurado na corda, sufocando, voltava com brutalidade. Ele não precisava perguntar se aquele homem era o mesmo que escrevera a anotação cruel. Podia sentir isso em cada centímetro da figura diante dele. O descaso, a agressividade latente, a ausência total de empatia. "Encontrei esse cão quase morto", disse Ethan com firmeza. "Amarrado a uma árvore, abandonado para morrer." O homem riu. Um riso seco, sem humor. Um riso que revelava o quanto a dor alheia significava pouco para ele. Ele era perigoso. Não conseguia controlar. "Fiz o que precisava ser feito. Se você o levantou da neve, problema seu. Mas o cão é meu." O que se seguiu não foi apenas um confronto verbal. Era como se dois mundos colidissem. O mundo de alguém que enfrentara horrores com honra e o de alguém que infligira horrores sem sequer compreender a gravidade. Ethan sentiu algo dentro de si se partir. Não era medo. Era indignação pura. "Você não vai levar Shadow", afirmou, evitando elevar a voz, mas deixando claro que não havia espaço para negociação. O homem então perdeu qualquer máscara que ainda restava e avançou, tentando empurrar a porta. Shadow reagiu instantaneamente, avançando um passo à frente de Ethan, os pelos do dorso eriçados, os dentes à mostra num rosnado que agora soava como um trovão subterrâneo. Ethan tentou empurrar a porta de volta, mas o invasor usou o peso do corpo para forçar a entrada. O barulho do vidro se quebrando ecoou pela casa como um disparo. O homem, frustrado por não conseguir forçar a passagem, golpeou a janela lateral com o ombro, estilhaçando-a. O choque súbito trouxe à mente de Ethan imagens que ele lutara durante anos para enterrar. O estilhaçar lembrava detonações. O sopro frio que entrou pela janela lembrava poeira de explosões. E o brilho dos cacos no chão refletia o mesmo brilho que vira em fragmentos de metal no campo de batalha. Por um instante, Ethan congelou. O mundo estreitou-se. A respiração ficou curta. Ele não estava mais no corredor de sua casa. Estava de volta ao Afeganistão, onde cada som podia anunciar morte, onde cada sombra escondia um inimigo. Mas aquele instante não durou o suficiente para que o invasor tirasse vantagem. Shadow avançou um passo, pressionando o corpo contra a perna de Ethan, como se o chamasse de volta ao presente. O toque firme do cão bastou para romper o transe. A realidade voltou como um golpe de ar frio. Ali não havia soldados, não havia explosões. Havia apenas um homem violento tentando invadir seu lar. "Saia daqui", disse Ethan, retomando o controle da respiração. "Agora." O invasor abriu a boca para responder, mas antes que pudesse reagir, luzes começaram a iluminar o exterior da casa. Vizinhos ouviram o barulho de vidro quebrado e as vozes alteradas. Uma mulher gritava do outro lado da rua dizendo que já havia chamado a polícia. O homem deu um passo para trás, os olhos estreitando-se de frustração e raiva. Quando as viaturas finalmente chegaram, o homem já havia sido contido o suficiente pelo próprio cansaço e pela ameaça iminente de prisão. Os policiais ouviram atentamente as explicações,
Examinaram a janela quebrada, observaram o estado do cão e as cicatrizes antigas que cobriam o corpo de Shadow. Não precisaram de muito tempo para entender quem era a vítima e quem representava perigo real. O homem foi algemado, protestando inutilmente enquanto era levado até a viatura. Seus gritos se perdiam no vento, a única testemunha real de sua crueldade. Ethan observou tudo com o coração pulsando forte no peito, mas dessa vez não era o medo que dominava seu corpo. Era um senso de justiça, algo que não sentia havia muito tempo. Shadow permaneceu ao seu lado, atento, respirando devagar, como se soubesse que o pior havia passado. Quando a polícia se afastou e a rua voltou ao silêncio, Ethan fechou a porta com cuidado, desta vez certificando-se de que a tranca estava firme. O vidro quebrado ainda brilhava no chão da sala, refletindo fragmentos da luz da rua. Era uma lembrança cruel do quanto o passado sempre encontra maneiras de retornar, de testar, de ferir. Mas pela primeira vez em muitos anos, Ethan não estava sozinho. Shadow aproximou-se dele e, como fizera naquela primeira noite, colocou a cabeça em seu joelho, oferecendo o conforto silencioso que apenas os vínculos mais puros conseguem transmitir. E ali, sentado perto da janela, estilhaçada, Ethan compreendeu que algo havia mudado de forma irreversível. Não era apenas o fato de terem enfrentado juntos o perigo. Era a certeza de que, mesmo quando sombras antigas tentassem se aproximar, a presença daquele cão transformava seus temores em força. O passado ainda pesava, mas já não o arrastava ao chão da mesma maneira. Ele e Shadow haviam sobrevivido a mais uma batalha, e essa, diferente de tantas outras, fora vencida. A noite avançou lentamente, e a sensação amarga da ameaça começou a dissipar-se. O que restou foi a consciência profunda de que suas vidas estavam prestes a entrar em uma nova etapa, não mais marcada apenas por fugas e sobrevivência, mas pela necessidade de reconstruir, de ajudar, de compartilhar aquilo que tanto faltara em seus próprios caminhos. O mundo lá fora continuava frio, imprevisível e às vezes cruel, mas dentro daquela casa, mesmo com uma janela quebrada, havia algo que finalmente parecia sólido novamente: esperança. A manhã seguinte ao confronto com o homem que reivindicara Shadow, chegou pesada, mas surpreendentemente clara. Ethan dormira pouco, alternando entre o cansaço físico e a tensão que permanecera presa ao seu peito, como uma braçadeira apertada demais. A lembrança do vidro quebrado, dos gritos, da sombra daquele visitante não desejado, retornava em fragmentos. Mas ao contrário do que acontecia com seus antigos pesadelos de guerra, essa nova memória não o paralisava por completo. Havia medo, é claro. Seria impossível negar. Porém, havia também algo inesperado: determinação. Ele olhou para Shadow, que dormia ao pé da cama, respirando profundamente, como se a noite anterior não tivesse deixado marcas. Era impossível não admirar a serenidade do animal, aquela força silenciosa que, de alguma maneira, preenchia o que faltava em sua própria alma. Durante a manhã, Ethan limpou os fragmentos de vidro espalhados pela sala. A lareira crepitava, aquecendo a casa, e Shadow o seguia com o olhar atento, sempre a uma distância próxima, como se quisesse confirmar que seu companheiro estava seguro. O veterinário não havia recomendado repouso absoluto, já que a recuperação física de Shadow estava avançada, e Ethan sabia que a dor que o animal carregava agora vinha de um lugar diferente. Depois do que enfrentaram juntos, uma nova camada de confiança havia se estabelecido entre os dois. Ele sentiu pela primeira vez em anos que talvez sua própria dor pudesse encontrar algum alívio em oferecer amparo a outros que sofriam feridas invisíveis, assim como ele e Shadow. A lembrança do Centro de Apoio aos Veteranos, que já ouvira mencionar diversas vezes ao longo dos anos, surgiu em sua mente com insistência. Era um lugar que evitara visitar por medo de reviver memórias, mas agora, com Shadow ao seu lado, algo parecia diferente. Não era apenas uma oportunidade, era como se a vida lhe estendesse uma mão pela primeira vez em muito tempo. Shadow pareceu perceber essa mudança de energia. Quando Ethan pegou a coleira e chamou seu nome, o cão se aproximou imediatamente, com passos firmes e o corpo erguido, como se também sentisse que aquela saída não seria como as outras.
Eles entraram no carro e a estrada parecia mais clara, apesar das nuvens densas que antecediam outra nevasca. Durante o trajeto, Ethan tentava organizar seus pensamentos. Aquela visita poderia ser um desastre emocional, poderia trazer à tona lembranças antigas, poderia até mesmo desencadear crises que ele temia enfrentar em público. No entanto, havia algo naquele olhar de Shadow, firme, atento, quase humano, que lhe dizia que valeria a pena tentar. Ele não estava mais sozinho, e isso mudava tudo. O centro de apoio aos veteranos ficava num prédio simples, quase escondido entre duas lojas de bairro. Era discreto, como se respeitasse o silêncio necessário daqueles que buscavam ajuda ali. Ethan estacionou o carro lentamente e permaneceu alguns segundos imóvel, encarando a fachada. Shadow colocou a pata no apoio da porta do passageiro, observando o movimento ao redor. O gesto arrancou do veterano uma respiração mais profunda, quase um sinal de coragem que ele já não acreditava possuir. Ao entrar, Ethan percebeu de imediato uma atmosfera diferente. O cheiro de café fresco, vozes baixas ecoando nos corredores, alguns risos tímidos, conversas rápidas e olhares que misturavam cansaço e esperança. Era um ambiente onde todos carregavam histórias pesadas, cada qual com seus próprios fantasmas, mas onde, paradoxalmente, havia mais humanidade do que em muitos lugares lá fora. A presença de Shadow foi percebida instantaneamente. Alguns veteranos olharam com surpresa, outros com interesse, e alguns mais retraídos recuaram por instinto. Ethan compreendia perfeitamente. A primeira reação diante de algo desconhecido tendia a ser defensiva. Ele caminhou até a recepção e explicou brevemente quem era e por que estava ali. A funcionária responsável, uma mulher de cabelos grisalhos e expressão acolhedora, abriu um sorriso tão sincero que Ethan sentiu o peso nos ombros diminuir um pouco. Ela comentou que muitos veteranos reagiam bem à presença de animais e que Shadow poderia ajudar mais do que imaginavam. O cão, sentado ao lado de Ethan, permanecia atento e calmo, exibindo uma postura que combinava força e gentileza. O primeiro contato significativo aconteceu alguns minutos depois, numa das salas de descanso. Shadow caminhou sem pressa, farejando o ambiente, e então parou perto de um jovem sentado sozinho num canto. O rapaz tinha o rosto magro, os olhos vazios e os dedos trêmulos, como se estivesse em uma batalha silenciosa que ninguém mais conseguia ver. Ethan reconheceu o sentimento imediatamente. Aquela era a expressão de alguém que estivera perto demais de perder o controle da própria vida. O nome dele era Andrew Pike, um veterano que havia retornado recentemente do serviço ativo. Os relatos diziam que Andrew quase não falava com ninguém, evitava contato visual e raramente participava das atividades. Era como uma sombra deslocada da própria existência. Shadow aproximou-se do jovem com passos tão suaves que pareciam ensaiados. Andrew levantou os olhos com surpresa, a respiração acelerando de imediato. Por reflexo, ele afastou-se um pouco, o corpo rígido e alerta, como se qualquer aproximação representasse ameaça. Mas o cão apenas se sentou à sua frente, com aquela postura tranquila que Ethan já aprendera a admirar. Não havia pressa, não havia imposição. Era como se Shadow dissesse, silenciosamente: "Estou aqui quando você estiver pronto." Andrew, confuso, hesitou, observando cada movimento do animal. Os minutos que se seguiram pareciam suspensos no ar. Então, de forma quase imperceptível, a mão do jovem estendeu-se para a frente, tocando a cabeça de Shadow com extrema cautela. E foi ali, naquele toque simples, que a mudança começou. Os ombros de Andrew relaxaram. A respiração, antes irregular, tornou-se mais profunda. Seus olhos, que antes pareciam vazios, encheram-se de um brilho fraco, mais vivo. Ele continuou acariciando o cão, e Shadow, em resposta, inclinou levemente a cabeça, aproximando-se mais. Aquilo não era apenas um gesto de afeto. Era uma ponte construída entre dois sobreviventes que, mesmo sem palavras, reconheciam a dor um do outro. Ethan observava tudo com uma emoção que lhe apertava o peito. Ele sabia que aquele momento era raro e precioso. Shadow não apenas havia atravessado a própria escuridão, ele estava iluminando a de outros. O impacto da visita de Shadow no centro não se resumiu àquele dia.
Nos dias seguintes, os veteranos começaram a perguntar quando Ethan voltaria com o cão. Alguns, que raramente sorriam, esboçavam expressões mais leves ao verem Shadow entrar pela porta. Ele tornara-se uma presença silenciosa, mas essencial, um lembrete de que a vida, mesmo cheia de cicatrizes, ainda podia oferecer encontros transformadores. Ethan, por sua vez, encontrava uma sensação de propósito que julgara inacessível para alguém como ele. A cada novo olhar grato, a cada veterano que respirava com mais tranquilidade ao acariciar Shadow, ele percebia que a ferida que carregava desde o Afeganistão começava a cicatrizar. Não desaparecer, mas cicatrizar de maneira firme, com uma nova camada de força. O inverno aproximava-se do fim quando, certa tarde, Ethan decidiu levar Shadow a uma colina que ele costumava visitar em sua juventude. A trilha era longa e tranquila, atravessando campos que, apesar do frio constante, já mostravam sinais tímidos da mudança de estação. O ar estava frio, mas não agressivo. A neve, ainda presente em vários trechos, brilhava levemente sob a luz do sol que lutava para se firmar no céu. Ethan caminhava com passos lentos, sentindo o peso das botas contra o solo congelado, enquanto Shadow percorria o caminho ao seu lado, atento, porém sereno. Quando alcançaram o topo, foram recebidos por uma vista ampla da planície, coberta de branco, pontilhada por sinais de vegetação que começava a renascer. Ethan sentiu o ar entrar nos pulmões com uma leveza quase desconhecida. Havia algo de sagrado naquele silêncio que não ameaçava, naquele vento que não lembrava explosões, naquele momento em que o presente finalmente parecia maior do que o passado. Ele sentou-se sobre uma rocha grande e pegou o velho caderno de couro que carregava consigo há anos. Aquele caderno continha registros fragmentados de sua mente perturbada. Memórias, pensamentos soltos, desabafos nunca pronunciados. Shadow aproximou-se e repousou o corpo próximo ao dele, olhando a paisagem com a mesma atenção que dedicava às pessoas que precisava proteger. Ethan abriu o caderno e começou a escrever. Não sobre guerra, não sobre perdas, mas sobre renascimentos. Escreveu sobre o cão que encontrara pendurado em uma corda, destinado a morrer sozinho no frio. Escreveu sobre a confiança que nasceu entre eles, construída com gestos pequenos, mas consistentes. Escreveu sobre Andrew, sobre os outros veteranos, sobre o poder inexplicável que a simples presença de Shadow tinha de acalmar tormentas interiores. E, por fim, escreveu sobre si mesmo, sobre o homem que por anos acreditara estar quebrado demais para ser salvo, mas que agora, sentado naquela colina, percebia que aprendera novamente a respirar sem dor constante. Shadow levantou a cabeça e encostou-a na perna de Ethan. Não era apenas um gesto de afeto. Era uma promessa silenciosa de continuidade. Um lembrete de que, embora o passado tivesse deixado marcas profundas, o presente oferecia novas possibilidades. E, sobretudo, novas formas de cura. Ethan fechou o caderno e passou a mão pela cabeça do cão, sentindo o calor firme que emanava dele. O vento soprou suavemente, carregando consigo o eco distante das montanhas. Ali, naquele instante, ele percebeu com absoluta clareza. Eles haviam se salvado. Cada um à sua maneira, cada um à sua própria velocidade. E agora, juntos, caminhariam não mais como sobreviventes isolados, mas como companheiros que haviam encontrado um modo de transformar dor em esperança, medo em coragem e silêncio em significado. A história deles, que começara sob uma árvore gelada, não terminava ali no topo da colina. Pelo contrário, era apenas o início de uma jornada que, de maneiras profundas e inesperadas, mostraria ao mundo que algumas almas, mesmo as mais feridas, carregam dentro de si a força necessária para curar outras. E, enquanto a neve começava a cair em pequenos flocos, Ethan soube que, desta vez, estava preparado para continuar. Ele e Shadow, duas vidas marcadas por tempestades, finalmente encontravam seu próprio caminho rumo ao sol. Se esta história tocou você, apoie o canal, inscreva-se, assista aos próximos e a outros vídeos, compartilhe este vídeo. Escreva de onde você está assistindo
Sua atividade ajuda a criar novas histórias.